Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vinícius aqui do canal Footstats para mais um vídeo de análise. Agora os jogos deste sábado, dia 7 de junho, beleza? Fazer mais aquela aberturinha, né? Jogos de data FIFA. A gente tem alguns jogos dos campeonatos aí. Sábado, geralmente sábado e domingo, né? Tem muitos jogos aí. Mas vamos dar sequência aí, nosso início aí na data FIFA, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os jogos essa rodada que vai até o Mundial ainda. Termina a rodada, já começa o Mundial. Aqui no Brasil volta o Campeonato Brasileiro em uma rodada, né? E para de novo. Beleza? A gente vai fazer o Mundial também. Então, sem muitas delongas, porque o vídeo vai ficar bem longo, porque tem bastante jogos hoje, tá? Andorra e Inglaterra, nosso primeiro jogo analisado. O jogo acontece 1 hora aqui pelo horário de Brasília, no RCD Stadium, Barcelona, do grupo K. Confronto entre o lanterna do grupo e a favorita absoluta com histórico de domínio completo. Inglês, expectativa de jogo controlado. Inglaterra aí com o Thomas Tuchel, né? Novo técnico aí. Campeonato inglês que teve dois campeões europeus aí, né? O Tottenham na Europa League e o Chelsea na Conference League, né? Jogadores interessantes, principalmente no Chelsea. Palmer, Reece James, Sancho, né? Voltando a jogar. Bom, contexto estatístico, então a gente tem o XG da Andorra de 0,6, XG a 1,70, três derrotas e dois empates nos últimos jogos, 2,4 escanteios por jogo, ambos sim de 40%, ponto 30, 0,30 de pontos por jogo e 0,40 de gols por jogo. A Inglaterra, diferença abissal, né? 2,4 de XG, 0,6 de XGA, 5 vitórias consecutivas. 5,6 escanteios por jogo, 40% de ambos sim, 2,4 pontos por jogo e 2,4 gols por jogo também. Vantagem considerável da Inglaterra aqui. Bom, passando para informações da competição, então os eliminatórios da Europa entram na terceira rodada, com a Inglaterra liderando o grupo K, com 6 pontos e amplo favoritismo. Já Andorra ocupa a lanterna, ainda sem pontuar. O confronto é decisivo para os ingleses manter a liderança e pode representar o primeiro ponto de Andorra na campanha. É favoritismo claro da Inglaterra, né, pessoal? Bom, contexto da partida, né? Andorra chega sem vitórias e com um padrão ultra defensivo em casa, apostando na resistência física. Inglaterra embalada pode promover rotação visando amistoso com o Senegal. Talvez seja mais interessante o amistoso com o Senegal do que o jogo contra a Andorra. Dado-chave, a Inglaterra venceu os últimos 6 confrontos com a Andorra, sem sofrer gols, agregado de 25-0 em 6 jogos. Fez 25 gols e não tomou nenhum gol. Impressionante, né? Bom, análise tática, né? O perfil das equipes aí. Andorra, ponto forte, compactação defensiva em bloco médio com reforço lateral. Ponto fraco, baixa criação ofensiva e dificuldade para a transição rápida. Comportamento tático dominante, defesa em 5-4-1 fixo, sem pressão na bola. Destaque, zagueiro central, líder defensivo e organiza a última linha. Você não conhece nenhum jogador de Andorra. Inglaterra, ponto forte, variedade na construção ofensiva e amplitude com laterais. Ponto fraco, perde intensidade ofensiva após abrir vantagem. Ó, interessante, hein? Comportamento tático dominante, pressão alta, seguido de controle de posse. Destaque, meio campo com alto índice de passes verticais e inversões. É um meio campo muito bom, né? Bellingham, Declan Rice, o Cole Palmer, realmente tem o James Maddison, né? Não sei se tá jogando como titular, mas é um meio campo muito bom da Inglaterra. Padrão estratégico. O jogo tende a ser dominado territorialmente pela Inglaterra desde o início, com ritmo cadenciado e controle total da posse. Andorra, com linha de 5, deve apostar na resistência e em poucas escapadas ofensivas. A Inglaterra, por sua vez, pode baixar a rotação para marcar o primeiro gol, buscando preservar os jogadores. É um jogo claro de favoritismo para a Inglaterra, né? Bom, tendência do Tactics, espera-se uma Inglaterra com 70% a mais de posse, empurrando a Andorra para o terço final desde o primeiro minuto. O primeiro gol tende a surgir até os 30 minutos, olha, galera, para quem gosta de fazer live. Após abrir o placar, o time inglês reduz a intensidade, administra o jogo e evita desgaste. A Andorra, por sua vez, buscará manter o 0-0 até onde for possível, mas com produção ofensiva quase nula. O que eu diria aqui um ponto a se atentar? Mesmo que a Inglaterra faça um gol cedo e ela tenha essa tendência de diminuir o ritmo, não confiaria muito nisso e esperaria para ver como é que o jogo se desenrola. Principalmente por causa, se ela realmente for fazer rotações, às vezes tem jogador que entra querendo mostrar, né, querendo fazer aquela última chance do pessoal ir para a Copa, né? Então não acho uma boa
talvez considerar o under da Inglaterra aqui. O ambos não, com certeza, né? Agora o under, não sei se a Inglaterra vai pro under, não, né? Bom, o quadro comparativo aqui é uma diferença clara, né? Então você tem várias vantagens ali para a Inglaterra. Talvez essa odd de mais que eu tenho Inglaterra, acho que nem deve estar tão alta mesmo, jogando fora de casa. Não sei se é uma boa, não. Bom, o que os números escondem, apesar de Andorra ter média inferior a 0,5 gols por jogo, em casa sofre apenas um gol por partida. Isso indica que a linha defensiva tem desempenho significativamente superior no estádio neutro, com padrão de resistência no primeiro tempo. Com padrão de resistência no primeiro tempo. Essa informação contraria a expectativa comum de goleada imediata. É aquilo que a gente fala, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Não sei se eu iria para o under, sem nem se o under 3,5 tem valor, né? Fica... Esperaria, veria como é que o jogo se desenrola e talvez depois a gente entraria nesse under aqui. Bom, próximo jogo, então a gente já vai para a Série B, já vamos para as ligas já, tá? Então, Série B a gente tem aí o América Mineiro contra a Ferroviária, dois times ali, um jogo de 6 pontos, né? Muito próximo ali na colocação, né? América em 12º, Ferroviária em 13º. O jogo acontece às 4 horas, na Arena Independência, pela 11ª rodada. Confronto entre o mandante dominante e o visitante inofensivo fora de casa. Cenário ideal. Inofensivo fora de casa, claramente no visitante. Cenário ideal para imposição tática com placar controlado. Interessante essa visão do América jogando em casa, né? Bom, no contexto estatístico, né, a gente tem um XG de 2,22 para o América, um XGA de 1,5. Três derrotas, um empate e uma vitória nos últimos 5 jogos. Escanteios por jogo 5,2. Ambos sim de 40%. Pontos por jogo 1,43, gols por jogo 1,8. Já a Ferroviária tem o XG de 2,14, alto até, né? XGA de 1,5. Forma recente, uma vitória, três empates e uma derrota. 3,8 escanteios por jogo. Ambos sim de 3,8. Pontos por jogo 3,8. Acho que aqui tá errado, na verdade, né, pessoal? Acabou não atualizando esse dado aqui. Bom, informações da competição. Então a gente tem a Série B chega à 11ª rodada com alta disputa no meio da tabela. América e Ferroviária estão separados por apenas um ponto e tentam se consolidar fora da zona de instabilidade. A vitória pode significar o início de reação para o América ou alívio de pressão para a Ferroviária. Na verdade, sim, o América conta em subir, né? O Ferroviária subiu da Série C agora, né? Então tenta se manter ali, né? Bom, o contexto da partida, né? O América vem de sequência instável, mas mantém invencibilidade como mandante e apresenta padrão ofensivo forte, com mais de 2,7 gols ponderados em casa. Olha só, hein? Joguinho over aí, hein? A chegada de Ederson Moreira busca estabilizar a equipe. O Ferroviária não vence para 5 jogos, marcou só 2 gols como visitante, olha que importante, e mostra extrema dificuldade de finalização sob pressão. Dado-chave aqui, 80% dos jogos da Ferroviária terminam com ambos não marcam. Seria um ambos não para a do Ferroviária aqui, né? Considerar que a Ferroviária não marca nesse jogo aqui. Tem que ver como é que a defesa do América se porta nesses jogos, né? Bom, análise tática das equipes, né? Então, o América tem como ponto forte finalizações de média distância com qualidade, criação em bloco intermediário com troca curta. Ponto fraco, fragilidade em transições defensivas após os 70 minutos. Então, ou seja, o time tem dificuldade na transição. Se o jogo ficar no empate, no 0-0, acho que talvez vale um lei no América ainda. Comportamento dominante, pressiona alto no início e depois administra a vantagem. Destaque, meia central é o motor da equipe, conecta os setores e tem maior volume de passes verticais. Já a Ferroviária tem como ponto forte a compactação defensiva nos primeiros 30 minutos. Ponto fraco, dificuldade para sair da pressão e baixa eficiência na entrada da área adversária. Comportamento dominante, recuada, esperando o erro do adversário para contra-atacar com lançamentos longos. Destaque, goleiro é responsável por manter o placar sob controle em jogos fora de casa, ou seja, o time que sofre fora, né? Já temos um favoritismo claro da América aqui, mesmo que a posição na tabela não indique isso. Por isso que é importante essas análises, né, pessoal? A gente só olha o 12º contra o 13º, você não vê uma vantagem clara, né? E os números aqui estão dizendo que há uma vantagem, né? Não, isso não significa que o América vai vencer, né? Bom, padrão estratégico, né? A tendência de domínio territorial e estatístico do América, que costuma abrir a vantagem cedo e controlar o ritmo. Ferroviária deve adotar postura passiva, buscando neutralizar espaços sem eficiência. Procurando neutralizar espaços sem eficiência para reagir se sofrer primeiro. Ou seja, a Ferroviária não tem nem condição de reagir se sofre o primeiro gol.
Cenário ideal para placar magro e controle total do mandante. Eu ia falar que talvez apostar em mais gols ali do América, né? Mas não é isso que o padrão tá mostrando pra gente. Bom, o que a gente pensa de tendência, então a América tende a marcar nos primeiros 30 minutos com volume ofensivo agressivo em linha alta. Após o gol, recua as linhas, atrai o adversário para explorar espaço às costas. A Ferroviária, com média de 0,4 gols fora, deve enfrentar dificuldades até mesmo para finalizar com perigo. Se não sair na frente, não reage. As Ferroviária não estão te considerando muito não, viu? Bom, e aqui o quadro comparativo, né? A gente tem aí o parecido, né? Os dados aqui. Interessante, mas acho que o favoritismo da América está claro aqui. Bom, o que os números escondem, né? Apesar da média de XG da Ferroviária parecer razoável, 2,14, a equipe tem altíssima taxa de finalização bloqueadas e desperdício de chances em bolas paradas. Isso infla artificialmente o XG sem refletir real capacidade de marcar, ou seja, produz volume sem eficiência. Outro dado interessante aqui. Bom, ainda na Série B a gente tem Avaí e CRB. Ó, o CRB quinto colocado, veio nono, o Avaí quase subiu, né? No último ano aí. Jogo na ressacada, 8h30. Duelo direto por vaga no G4 entre uma Fortaleza mandante e um visitante regular. Os mandantes mandam na Série B, né, pelo que a gente está vendo aqui. Bom, contexto estatístico, né? Então a gente tem o XG do Avaí de 1,79. Vou passar aqui rapidinho para não falar tudo, né? Forma do Avaí aí, dois empates, duas derrotas e uma vitória. Vantagem no escanteio pro Avaí. Ambos sim maior do CRB, né? Pontos por jogo, ó, o CRB bem. Realmente é um número interessante. Só o XG do CRB ali fora que é perigoso. Bom, informações da competição, na Série B entre sua 11ª rodada, com forte equilíbrio na parte de cima da tabela. O Avaí, nono colocado, tenta encostar no G4, enquanto o CRB em quinto busca manter o embalo. A vitória nesse confronto pode reposicionar qualquer um dos dois diretamente no bloco de acesso. Contexto da partida, o Avaí vem de derrota fora, mas tem campanha sólida em casa. O CRB chega motivado por vitória, mas sofre longe de seus domínios. Dado-chave, o CRB tem 0% de clean sheets como visitante. E sofreu 6 gols no segundo tempo nos últimos 4 jogos fora. Ouro isso aqui. Ouro. Bom, perfil das equipes, né? Então, do Avaí a gente tem organização defensiva e controle territorial em casa. Ponto fraco, pouco poder de reação cruzado atrás. Dado importante, principalmente para quem faz live. Comportamento tático, pressiona alto no início e cadencia com posse após abrir a vantagem. Destaque, saída central com saída limpa e domínio no jogo aéreo defensivo. Isso aqui é até para quem gosta de fazer aqueles como sai o gol ou não, né? Interessante esses dados aqui. Ponto forte, transições ofensivas com volume e intensidade. Ponto fraco, fragilidade nas coberturas laterais e perda de intensidade após os 60 minutos. Está falando do CRB agora, né? Comportamento tático, compacto no primeiro tempo, quebra no segundo. A gente viu, né? Tomou muitos gols no segundo tempo aí. Destaque meia central de ligação, distribui com eficiência e chega finalizando. Padrão estratégico. A expectativa é que o Avaí controle o início da partida, explorando as fragilidades defensivas do CRB fora de casa. A gente viu. O jogo tende a ser fechado e decidido em detalhes, com chance de quebra no segundo tempo, caso o visitante precise se expor. Pô, se eu sou o treinador do Avaí, eu até começo aquele joguinho ali mais ou menos, ó, vamos jogar ali, pressionando, óbvio, né? Não tentando muito, mas no segundo tempo a gente sabe que os caras têm dificuldade, pô, aí a gente vai com tudo pra cima. Se eu fosse o scout do Avaí, eu falaria isso. Até porque o Avaí tem dificuldade em virar jogos, né? Então joga mais conservador ali no primeiro tempo e sai no segundo. Bom, tendência. O Avaí deve impor ritmo até os 30 minutos, com apoio dos volantes e laterais projetados. Se marcar primeiro, vai baixar linhas e proteger com o bloco médio. Under. O CRB tende a subir linhas apenas no segundo tempo, gerando espaço para contra-ataques. Medo do under aqui. Do, do Avaí com os pontos em diagonal curta. Você vê, né? Um baixa a linha, que joga um jogando, o outro sobe a linha. A gente viu que sofre muito no segundo tempo. Melhor fazer live. Comparativo estatístico, né? Vantagem aqui em escanteios XG, mas o CRB tem mais gols por jogo. O que os números escondem, pessoal? Apesar do CRB ter uma média superior de gols marcados fora, a gente viu, nenhuma dessas partidas foi contra defesas com menos de 1 XGA.
É por isso que o dado é importante, pessoal. Por isso que os números dizem muita coisa. Óbvio que a gente vai fazer análise disso aqui depois da rodada, mas olha que dado muito interessante. Como o Avaí apresenta em casa, isso indica que os números ofensivos do CRB podem ser inflados e não se repetirem nesse cenário. Isso é demais, pessoal. É por isso que esse canal existe. Bom, aí a gente vai para MLS. Jogo entre DC United e Chicago Fire. Dois times que estão em péssimas colocações. Em 23º contra o 18º. Jogo às 8h30 no Audi Field, rodada 26. Confronto direto entre duas equipes vulneráveis defensivamente, mas com tendência clara de movimentação ofensiva no segundo tempo. Olha aí, pessoal, mais um jogo interessante pro segundo tempo. MLS é um jogo bem over, hein, galera? Bem, bem over. É, você está vendo ali os números, tanto de XG quanto XGA, né, dos dois ali. Olha o número de escanteios por jogo, galera. Olha o número de ambos sim também. Olha o gols por jogo. O campeonato, a MLS é loucura, pessoal. Loucura. Quem tá em under ali, MLS é muito corajoso. Bom, informações da competição, né? A MLS em sua fase meio de temporada, onde cada ponto se torna decisivo para a definição da zona de playoffs. Não deve nenhuma dessas duas equipes para os playoffs, né? O DC United ocupa a parte inferior da tabela e precisa urgentemente pontuar em casa, enquanto o Chicago Fire, com boas atuações como visitante, busca consolidar sua recuperação e subir para o top 15 da liga. É, o Chicago até tem chance, né? O MLS não tem rebaixamento, né? Então. Contexto da partida. O DC United entra pressionado sem seu principal finalizador, Benteke, com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. O Chicago Fire, será que é aquele Benteke mesmo? Jogou na Premier League, né? O Chicago Fire vem confiante após 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Ó, tá em recuperação, time. Mas com uma defesa instável, a gente percebeu, e desfalques importantes no sistema defensivo. Dado-chave, o Chicago Fire tem 100% de ambos sim, em média de 4,67 por gols por jogo fora de casa. Galera, até eu vou botar uma graninha nesse over aqui. Análise tática, perfil das equipes, né? Então a gente tem aqui um volume, um ponto forte, volume de escanteios, controle de posse do DC, ponto fraco, facilidade defensiva após os 60 minutos. A gente viu, na verdade, defensiva em todos os minutos, né? Tende a ditar o ritmo no primeiro tempo, mais parte de intensidade física, destaque individual, volantes são responsáveis por iniciar transições com passes verticais curtos. Já o Chicago Fire tem como ponto forte alta eficiência ofensiva nas transições e presença de área. Ponto fraco, exposição excessiva da linha defensiva e jogos fora, percebemos. Comportamento tático dominante, jogo vertical com foco em movimentações pelos lados. Destaque individual, o setor ofensivo atua com 3 atacantes que se alternam entre centro e alas, confundindo marcações. Padrão. A partida tende a ter o primeiro tempo mais contido, com o DC tentando controlar o jogo e o Chicago aguardando o erro. Eu não acho não, hein? Defesa horrível aqui, os caras vão para dentro. No segundo tempo, o jogo deve abrir completamente, com os visitantes buscando vitória, expondo ainda mais as duas defesas, o que aumenta drasticamente a chance de gols e variações táticas rápidas. Assim, pessoal, um parênteses aqui, né? É muito difícil a MLS, trabalhar na MLS, porque o jogo é muito, muito over, ele é muito maluco, assim, vira uma trocação total o jogo. Então, cuidado, assim, é um jogo bom para fazer live. Na nossa última, eu atualizei ontem, né, o filtro do campeonato, a gente teve um bom resultado na última rodada e deu 17% de lucro no mercado. Mas mesmo assim, é um jogo. Nossa, tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque é um jogo muito maluco. É, tendência, né? Espera-se um comportamento explosivo do Chicago Fire entre os 45 e 105 minutos, com aumento brusco no volume de finalizações. Qual que é o meu medo aqui? Até parar aqui, ó. Às vezes o Chicago Fire faz 1-0, 2-0, e a tendência de over não se comprava, entendeu? Ele dá uma segurada e de se sem força não vai muito pra dentro, até ser o BTQ, né? Então, cuidado. O DC United pressionado em casa tende a reagir no abafo, abrindo espaço para contra-ataques perigosos. A leitura tática aponta para um jogo com transições rápidas e fragilidade defensiva dos dois lados, ideal para apostas ao vivo em gols no segundo tempo. A gente viu aí, né, final da CONCACAF aí, o Cruz Azul meteu 5-0 no Whitecaps, né? Um jogo sem graça, assim. Os números aí, comparativo, né? Vantagem clara do Chicago. E os números escondem, pessoal. Embora o DC United tenha uma das piores defesas da liga, em casa a média de gols sofridos cai para 1,11. A média, um gol por jogo é alta, né? Mas não tão alta assim.
No entanto, todos os jogos do Chicago Fire como visitante terminaram com ambas as equipes marcando, revelando um padrão oculto de quebra defensiva que resiste mesmo diante de mandantes mais estáveis. Isso aqui é muito interessante, porque mesmo com mandantes mais estáveis, o Chicago Fire faz gol, entendeu? Ou seja, o DC United, o que ele tá falando aqui? Mesmo que o DC United com a média de gols de 1,11, isso meio que esperamos que o Chicago marque. Seria uma surpresa o Chicago Fire não marcar. Bom, galera, próximo jogo, ainda na MLS, aí times melhores, né? Colorado Rapids em oitavo contra o Austin FC em décimo. Jogo às 10h30 no Dix Sporting Goods Parks, pela 18ª rodada. Confronto entre um mandante forte e um visitante em crise ofensiva, com tendência de jogo travado e controle posicional do Colorado. Não confie nisso. Bom, os números aqui, né? A gente tem o Colorado, o XG é bem próximo aqui, mas vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Bom pontos por jogo, né? 1,75. Gols por jogo das duas equipes que tá baixo, né? 1,38 e 1,63. Aí realmente talvez se explica, né? Ambos sim também, os dois com 38. Se explica aí talvez a ideia do jogo travado, né? Até porque a forma recente do Austin, ó, 4 empates e 1 derrota. Mas o XG é alto, né? 1,63, um pouco mais alto que o do Colorado, em um XG 1,14. O Austin vai jogar esse jogo, vai travar o nosso jogo aqui, né? É a ideia, né? Bom, a MLS é a mesma coisa, né? Zona de playoffs. Colorado, oitava colocação, busca consolidar sua força como mandante para não sair do G9. O Austin, em décimo lugar, vive jejum de vitórias e precisa reagir para não se afastar do pelotão principal. A partida tem peso direto na disputa por posições da Conferência Oeste. Isso é muito interessante, né? Aqui que a gente fala do contexto do jogo, né? Então a partida tem esse contexto importante aí, que é isso que a gente vai ver agora. Colorado vem de uma sequência oscilante, mas é consistente em casa e ainda tem fôlego físico. Após pausa para as seleções, tem desfalques importantes. Stephen Bassett, mas mantém estrutura tática. Austin, por outro lado, atravessa grave crise ofensiva e emocional. Dado importante. 5 jogos sem vitória, apenas 0,63 gols marcados por jogo fora de casa. Muito baixo, Austin. Logo bonito do Austin. Bom, perfil das equipes, né? Então, ponto forte, criação ofensiva em casa, com apoio pelos lados, boa ocupação de área. Ponto fraco, dificuldade de manter a intensidade defensiva após o intervalo. Comportamento dominante, pressionar alto nos primeiros 20 minutos, reduz o ritmo após a vantagem. Esse aqui é interessante para ver como eu falei, a gente acabou de falar do jogo que vai ser totalmente over. Nesse aqui, realmente, ele tem pontos ali que possa ser um jogo mais travado mesmo, né? Ó, o ponto forte do Ausch, compactação no início do jogo, tentativa de transição vertical com poucos toques. Qual que é o ponto fraco? Conversão de XG extremamente baixa, apenas 55%, e dificuldade de finalizar. Comportamento tático dominante, recuado. Está assim, ó. é, Claramente o Austin atrapalha a nossa ideia de over aqui, né? Bom, padrão estratégico, né? A dinâmica do jogo deve seguir o roteiro de controle posicional do Colorado, com o time da casa propondo ritmo e limitando espaços. A fragilidade ofensiva do Austin, esse é o problema, hein, Austin? Tende a manter o jogo sob controle, favorecendo linhas de under e poucos escanteios. Esses poucos escanteios, não sei não, hein? Jogo de leitura clara, com valor operacional em cenários de baixa produtividade ofensiva. Cara, isso aqui vai ser muito interessante pra gente ver se vai bater essa tendência, velho. Tô bem curioso pra esse jogo aqui. Não devo entrar nesse jogo, mas tô curioso pra ver como é que o jogo se desenrola, pra ver se vai bater com os nossos dados aí. Bom, tendência, né? A expectativa é de um início de jogo morno, com o Colorado tentando forçar amplitude e cruzamentos nos 20 minutos iniciais. Se abrir o placar cedo, tende a reduzir a intensidade e controlar a posse. Austin deve reagir apenas tardiamente com pouca eficácia. A linha de escanteios tende a ficar abaixo da média, a menos que o jogo entre em estado de urgência. É jogo para acompanhar a live, mesmo assim, pessoal, ligado, hein? Porque é o número de escanteios do Colorado muito alto, né? Realmente o Austin, meu Deus, hein? Time bem under, né? Bom, o que os números escondem aqui, pessoal? Apesar do XG de 1,14, o Austin converte menos da metade em gols reais. Um gap de 45%. Nossa, isso revela um padrão invisível ao mercado. O time cria, mas não finaliza com qualidade. Essa subutilização ofensiva distorce a leitura do mercado em ambos sim e overs, criando oportunidades de entradas de under e clean sheet adversário. Eu ia falar exatamente isso. O clean sheet do Colorado tem valor, hein? E deve estar com uma odd boa.
Bom, pessoal, indo para os nossos últimos jogos aí desse sábado, né? Nós temos quadrangulares, né? Da Campeonato Colombiano. Então, Tolima em quarto e América de Cali em primeiro, né? São dois grupos, né? Então, confronto direto entre o Lanterna pressionado e o líder desfalcado, em um jogo decisivo de ação. Tolima que perdeu em casa para o Independente Medellín, né? E nem era um resultado muito esperado. Bom, o contexto da partida, né? Então, a gente tem aí duas vitórias, duas derrotas e um empate, empate e vitória, né? Escanteios para o jogo alto, o maior do América. Ambos, sim, não tão alto, o América com defesa melhor, né? Mas tem um aproveitamento bom do Tolima em jogando em casa 2,09. O América não muito. Interessante o jogo, hein? Vamos ver o que ele dá pra gente aqui. Bom, informações da competição. Isso é importante porque ele está no quadrangular final, né? A partida é válida pela terceira rodada dos quadrangulares, semifinais do Campeonato Colombiano. A América lidera com 4 pontos, joga por um empate, enquanto o Tolima, com apenas um ponto, entra pressionado pela necessidade de vencer para manter chances de classificação. A configuração atual torna o duelo essencial para o grupo. Deve ser um jogo bem intenso, então, né? Contexto. Tolima chega pressionado após derrota para o Independiente Medellín. A gente fez esse jogo. E precisa de uma vitória para seguir vivo. A América, embora líder, tem 8 desfalques cruciais, incluindo Quintero, Zolgado e Ramos. Deve ser por causa da data FIFA, né? Destaques. A América marcou só 0,91 gols por jogo, fora de casa. 14 jogos seguidos da América terminaram com menos de 3 gols. Não vou nem falar nada. Bom, análise tática, né? Ponto forte do Tolima em posição, forte posição em casa, especialmente nos primeiros 30 minutos. Ponto fraco, perde consistência defensiva quando pressiona alto sem abrir o placar. Comportamento tático, pressiona desde o início, mas recua após marcar. Destaque, zagueiros constrói desde atrás com boa inversão de jogo. Já o América de Cali, compactação defensiva, né? O América de Cali teve no grupo do Corinthians, né? Eliminou o Corinthians na Sul-Americana. Em média alta de clean sheets, né? Ponto fraco, sofre com bolas longas nas costas e perde potência ofensiva sem titulares. Comportamento tático dominante, joga em bloco médio e aposta em transições. Sem quinteiros ou Elgado perde construção e finalização. É a chance em Tolima. Bom, qual deve ser o padrão do jogo, né? A partida deve começar equilibrada, com leve domínio do Tolima, impulsionado pela necessidade de vitória. A América tende a se resguardar, apostando na defesa sólida. Defesa boa da América, né? O ritmo pode cair na segunda etapa, com o Tolima correndo riscos táticos para buscar o gol da vitória. Esse jogo aqui é bem interessante para a live, viu? Porque o Tolima, se não fizer o gol cedo, vai sair para cima. O América tem boa defesa e pode sobrar espaço. Bom, tendência, né? Tolima inicia em bloco alto, tentando pressionar e marcar cedo. América, com linha recuada sem seus principais atacantes, deve limitar as transições ofensivas. Se o placar permanecer fechado até os 60 minutos, o jogo tende a ficar truncado e físico, com aumento de faltas e escanteios por bola parada. Possibilidade de jogo decidido em bola parada ou erro individual. Tendência de cartões aqui, né, pessoal? A galera que gosta do mercado de cartões aí. Quadro comparativo. Ó, o mais escanteios América aí. Entraria nessa? Eu não. Bom, o que os números escondem, pessoal? Apesar de parecer equilibrado em XG e posse, o América perdeu 60% do seu volume ofensivo para este jogo. Importante análise por causa disso, pessoal. Com a ausência de criador do Quinteiros, né? Finalizador ou gado e reserva imediato o Ramos. Nossa. Isso desloca toda a dinâmica tática da equipe, tornando o empate um cenário viável. Ah, deve estar quase de boa, hein? Mas exigindo atenção ao Tolima no segundo tempo, onde costuma crescer com bolas aéreas. Famoso chuveirinho. Bom, e nosso último jogo do dia aí. Júnior de Barranquilla, terceiro colocado contra o Independiente Medellín, sexto. Acho que esse sexto deve ser no geral, né? Jogo no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, às 10h20, horário de Brasília. Duelo entre um dos mandantes mais consistentes da competição contra o visitante de perfil reativo e ofensivamente estável. Ganhou, né? Mas estava mal, viu? A gente nem era muito favorito contra o Tolima e mesmo assim ganhou. Então, a gente viu a XG maior do Júnior, né? XGA menor também do Júnior. Forma duas derrotas, um empate, duas vitórias. Já a forma recente ali temos duas vitórias, a última vitória contra o Tolima, duas derrotas e um empate, escanteios bem parecidos, dois, ambos sim maior do Medellín, mas os dois menor que 50% aí.
Pontos por jogo do Júnior, bom pontos, né? 2 pontos por jogo jogado em casa, já o Medellín 1,45. Gols por jogos maior do Júnior Barranquilla aqui. O Medellín ganhou o jogo, mas não veio em boa fase, não, né? Ganhou do Tolima no último jogo. O jogo é válido pela terceira rodada dos quadrangulares semifinais. O Júnior está na briga direta por vaga na final, enquanto o Medellín busca recuperação. O resultado tem peso decisivo com impacto direto na tabela do grupo. Hum, é o favoritismo do Júnior aqui. Contexto: o Júnior chega com bom desempenho em casa e controle emocional mais firme, enquanto o Medellín, embora tenha vencido fora, mostra instabilidade ofensiva. É um time muito estável, realmente. Dado-chave: Medellín não marcou gols em 45% dos jogos fora. É, mas é baixo. O Júnior tem 45% de clean sheets como mandante. Acho que não diz muita coisa isso aqui pra gente, não. Bom, o perfil das equipes, né? O Medellín tem ponto forte de criação ofensiva, com posse consolidada e controle no meio campo. Ponto fraco, pouca variação ofensiva quando enfrenta linhas muito baixas. Comportamento dominante, pressiona nos primeiros 25 minutos e depois controla em bloco médio. Destaque volante pela esquerda, inicia a construção com passes verticais e aceleração pelo corredor. Já o Independente Medellín tem ponto forte de organização defensiva em bloco médio, fechando o corredor central. Ponto fraco, baixa efetividade nas finalizações e queda de desempenho no segundo tempo. Comportamento dominante, recuado no início, busca transições curtas com apoio lateral. Destaque zagueiro pela direita, quebra linhas com inversões diagonais longas. Já teve um dado importante ali, né? Padrão do jogo. Tendência do jogo de domínio tático do Júnior, com menor número de chances claras, a dificuldade de penetração do Medellín e o controle emocional do mandante projetam um placar magro e limpo, com vantagem para o time da casa. Limpo? Achei não. Tendência. Júnior deve impor seu ritmo no primeiro tempo com a marcação alta até o primeiro gol. A partir daí, a equipe tende a recuar e controlar o jogo pela posse. O Medellín, se não marcar até os 60 minutos, perde intensidade e espaço, ficando vulnerável a contra-ataques e bolas paradas. Expectativa de decisão entre os 55 e 75 minutos. Interessante para a live isso aqui, hein? Comparativo, escanteios ali bem próximo, né? Mas os outros dados, o Júnior melhor. Bom, o que que os números escondem aqui, né? Apesar da média parecida de escanteios, ó, isso é lindo. O Júnior domina esse quesito em casa com mais de 70% dos tiros de canto favoráveis. Será que a odd tá boa? Talvez esteja, né? Porque o Medellín tem a média alta de escanteios, né? Enquanto o Medellín tem padrão reativo que disfarça sua baixa agressividade ofensiva real. O volume de escanteios visitante engana. É defensivo, não ofensivo. Ah, eu vou falar, mesmo que tiver com uma odd meio baixa, vale para uma múltipla aí, pra galera que gosta. Pessoal, foi isso. Um videozinho mais longo, né? Com mais jogos aí. Tentei ser um pouquinho mais direto, senão hoje o vídeo ficou muito longo. Nossos vídeos já estão ficando muito bem longos assim, né? Esses foram os jogos do sábado aí. Campeonatos rolando. Teve MLS, teve Série B, teve eliminatórias na Europa, teve Campeonato Colombiano aí na sua fase de semifinal aí. Então é isso. Bora pro próximo vídeo. A gente deve fazer o vídeo das análises que a gente fez atrás, né? Já estou gravando também sobre isso, deve subir nos próximos dias aí. Mas é isso, pessoal. Então, inscreva-se no canal, deixa o like, curta, comente, entre no nosso Twitter. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!